Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha ao encontro das suas necessidades, não dos seus desejos, das suas vontades, mas que Ele venha fazer a vontade dEle através da sua vida. Por falar em fazer a vontade de Deus, anteontem nós falávamos sobre o que Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Quer dizer, se a pessoa planta, ela vai colher aquilo que ela plantou, o fruto daquilo que ela plantou. Se ela planta o que é bom, ela vai colher o que é bom. Se ela planta o que é mal, ela vai colher o que é mal. Tudo isso porque ela decidiu plantar o que ela achava, o que ela gostava, o que ela queria plantar. Bem, o que ela queria colher. Mas eu queria que você soubesse, obviamente você já deve ter lido isso muitas vezes. Jesus disse assim para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Quer dizer, se o sal não tiver a sua função de salgar, com que vai se salgar a carne, a comida? Aí ele acrescenta: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso é que eu queria focar. Quando você come um prato precioso, gostoso, quando você come, por exemplo, uma picanha, a picanha não tem nenhum valor se não tiver o sal, não é? Qualquer comida de sal tem que ter o sal. Se não tiver o sal, a comida fica sem sabor. Jesus disse com respeito isso à vida de cada um de nós. Olha, vocês são o sal da terra. Se vocês forem insípidos, quer dizer, se vocês não fizerem o papel do sal, que é dar, o sal dá o seu sabor, ele passa o seu sabor para a comida e depois desaparece, não é? Ele faz a sua função de salgar e pronto, desaparece. Ninguém, quando sai de uma mesa, vai dizer assim: puxa, mas que sal gostoso, oh, que sal maravilhoso. Não, o sal é esquecido. Mas a carne, o peixe, o frango, aquilo que você comeu, você vai dizer: mas que delícia essa comida. Quem fez? Não é? Mas ninguém louva o sal. Porque o sal, ele dá o sabor e desaparece. Assim somos nós. Essa é a minha função, é a sua função como seguidor do Senhor Jesus. A gente dá sabor e desaparece. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. E quem é sal de fato, de verdade, carrega consigo o sabor, dá o seu sabor, fica feliz em ver as pessoas se agradarem daquela comida, não do sal, mas se agradarem da comida. Isso é glorioso, porque a gente faz a função, a gente toma o papel do sal para ajudar as pessoas. Mas a glória é do Senhor Jesus, só dele, porque foi ele que morreu por nós.
Ele que nos fez o sal da terra. Agora é interessante, você deve avaliar-se diante desse texto, para você ver se você realmente tem sido o sal que dá sabor, ou o sal insípido, quer dizer, o sal que não presta para salgar a comida, para fazer a sua função. Quando o sal se torna insípido, quando o sal não valia nada, então o que eles faziam naquela época, na época de Jesus? Havia a época do frio, do inverno rigoroso, então caía a neve e a neve virava gelo. Então, nas estradas, então o que eles faziam? Pegavam aquele sal que não estava valendo de nada, jogava nas estradas, e aí aquele sal fazia derreter aquela neve, aquele gelo. Só isso. Quer dizer, se o sal se torna insípido, ele vai ser pisado pelos cavalos, pelos animais, né, em geral, pelos homens, enfim. E é assim que acontece também com o cristão. Se ele se diz discípulo do Senhor Jesus, se ele segue a palavra de Deus, obedece, se ele está integrado ao texto sagrado, então ele se torna o sal que dá sabor para outras pessoas. Ele passa para as pessoas o que ele recebeu de Deus. Ele transfere para os outros o que ele tem recebido de Deus. Agora, se ele for insípido, ele fala e não comunica nada, não passa nada. Por quê? Porque ele fala por falar, e então é pisado porque ele não tem sabor. Ele se tornou insípido. Não tem como restaurar-lhe o sabor. Não tem como. Ora, minha amiga e meu amigo, aí eu fico pensando, Jesus disse que se nós cometermos pecado contra o Espírito Santo, não há perdão, nem aqui, nem na eternidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que dá a fé. É o Espírito Santo o responsável pela minha fé. Ele me deu a fé, me deu o dom da fé, a graça da fé. E deu a você também. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas todos os que creem têm fé. E essa fé vem do Espírito da palavra. A palavra é Jesus. A palavra é o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. E de Jesus vem o Espírito Santo. Da palavra vem o Espírito de Deus, que é o que Paulo fala, que, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você que é cristão, saiba que a sua função é servir como sal aqui na terra. A sua função é dar. E sem esperar, sem aguardar louvores, reconhecimento. A nossa função é dar. Nós fomos chamados e escolhidos para dar, não para pedir, não para requerer, não para almejar, não para cobiçar, não para desejar, mas para dar. E essa palavra complementa aquilo que Jesus disse: dai. E deixa o resto comigo.
Ele disse também: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então seja o sal, minha amiga e meu amigo, na sua casa, especialmente na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, onde quer que você vá, seja o sal, dê sabor. Transfira para os outros o que você crê, que você diz que tem. Você diz que tem o Espírito Santo, então transfira o sal, o sabor para outras pessoas. Agora, se você que diz que tem o Espírito Santo passa nervosismo, impaciência, passa depressão, ansiedade, preocupação para outras pessoas, você não está sendo sal. Por que não está sendo sal? Quem sabe é porque você esteja sendo enganado por um espírito chamado espírito enganador, que fez você pensar que é batizado com o Espírito Santo, mas os frutos não dão sabor para a vida de ninguém, muito menos para a sua própria vida. Pense nisso. Vós sois o sal da terra. Sou eu o sal da terra? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Tenho sido o sal da terra? Tenho sido? Bem, cada um sabe de si, mas o Espírito Santo confirma. O Espírito Santo confirma quem dá sabor e quem não dá sabor. E, ao contrário, é pisado pelos homens. Deus abençoe. Hoje à noite nós estaremos falando sobre a alma, tratando, mais uma vez, da parte mais importante do ser humano, que é a sua alma. Porque o corpo pode ser sarado, o corpo pode ser lindo, maravilhoso, perfeito, mas se a alma está faminta, sedenta, desesperada, aquele corpo não vale nada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã.